Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Pelo aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e façam o verdadeiro impacto social. Vamos começar mais um programa do Mais D Social com o tema, a importância das certificações para a captação de recursos. Primeiro, a gente tem que entender o que é certificação, muitas pessoas falam de certificados, e eu não estou só falando de certificado no contexto de fiz um curso e recebi um certificado, não, tá, gente? Eu estou falando de certificado no sentido de títulos, de registros, esse tipo de coisa que nós, da Organização da Sociedade Civil, vamos focar aí, como eu disse, eu falo sempre de projetos sociais, que tem ali a questão de entidades sem fins lucrativos, somos nós, filantropia, que normalmente os projetos que estão legalizados a gente tem o direito, as possibilidades de estar tirando, esses certificados. Então, a gente está falando em relação a certificado hoje. E qual a importância do certificado para a nossa captação de recursos? Então, como eu disse, primeiramente, deixa eu dar boa noite para vocês aqui. Boa noite, Eliane. Boa noite, Sérgio. Aqui eu tenho o Márcio também. Boa noite, Tatá. Então, e boa noite às pessoas aqui que eu não vejo aqui, que não falam oi, mas eu sei que vocês estão aí, boa noite. Então, vamos começar aqui o contexto de que significa certificação. Gente, uma certificação é o contexto de credibilidade, é um órgão, que é bom a gente dizer assim, que é um órgão, é uma instituição que te dá a certificação, que te dá o título, que te dá o registro, dizendo que você está conforme os critérios daquela entidade, conforme o critério daquela entidade, daquele conselho, vamos dizer assim. E aí, o que significa isso? Que na hora que nós temos um certificado ou um registro, isso aumenta a nossa credibilidade. Significa que aquela instituição, aquele órgão, ele está dando aquele certificado dizendo, olha só, essa instituição, ela está credenciada, vamos dizer assim, ela está aprovada por nós que somos um ente superior. Então, assim, se eu estou falando de um CEMAS, que é Conselho Municipal da Assistência Social, eu estou dizendo o quê? Que na hora que eu fiz o registro e eu fui registrada e eles aceitaram o meu registro, eles estão dizendo para vocês o quê? Eu, instituição, Conselho Municipal de Assistência Social, estou dizendo que esse projeto, ele está ok, ele está conforme os nossos critérios. Então, eu estou dando o registro, a certificação para eles. É a mesma coisa como a gente diz, se eu estou ganhando SEBAS, que na verdade eu tentei e eu consegui essa certificação, é a mesma coisa, o Ministério está dizendo o quê? Da cidadania, está falando o quê para você? Olha só, valeu, eu estou dizendo que esta instituição está conforme os meus critérios, que é o Ministério da Cidadania, que a gente está falando aqui, vamos dizer, no contexto do SEBAS de assistência social, tá, gente? Porque um é pela educação e o outro é pela saúde. Então, são três instâncias aí, são diferentes, não, então, apesar que o SEBAS é uma coisa só, Certificado Beneficente de Assistência Social, mas tem as três áreas de atuação, saúde, assistência e educação, e cada um vai ter uma entidade que vai dar esse título. Então, a saúde, que é a saúde, educação, que é o MEC, e o Ministério da Desenvolvimento Social, que é que é assistência social, ok? Só para vocês entenderem. E aí, o que acontece? A gente ganha essa certificação, não é verdade, a gente não ganha, a gente tira essa certificação e eles estão dizendo aqui, tá legal, tá perfeito. Então, o que acontece? Ele bota essa questão de falar, tudo bem, tá legal. Então, a gente está dizendo o quê? Poxa, um órgão superior está dizendo que o meu projeto, ele tá legal. E quando eu falo para vocês essa questão de por que é importante as certificações para a nossa captação de recursos, é porque que através dessas certificações eu consigo captar. E não somente pelas certificações, tá, gente? É muito importante a gente dizer isso, porque muitas pessoas me perguntam, Débora, eu não tenho certificado X, eu não tenho certificado Y, mas eu quero fazer parceria com o poder público. E aí a questão é, gente, a gente tem a possibilidade de fazer a parceria com o poder público sem ter certificações. Mas, porém, todavia, nós temos que mostrar documentação e, claro, experiência no que nós fazemos. O que o seu projeto faz? Você tem um bom plano de trabalho? Você tem um relatório de atividade que comprove que o seu trabalho é bem feito para fazer essa parceria? São coisas diferentes. E ele mesmo diz, o próprio artigo,
84A, vou ler para vocês, só para vocês marcarem aí, que eu gosto sempre de trazer a lei e o artigo. Gente, marco regulatório, ok? Lei 13.019 de 2014. Ele diz assim, no artigo 84B, as organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios, independente de certificação. Independente. Não importa se você tem ou não tenha, você tem todo o direito, ok? Aí ele bota receber doações de empresas até no limite de 2% de sua receita bruta. 2. Receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis, administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. E até mesmo a questão da própria parceria. Ele também diz que você não precisa. Mas aí a gente aqui não fala especificamente, mas na hora de você ver ele abre, né, o chamamento público, ele não diz, ó, você tem que ser certificado XYD. Ele não fala isso. Mas é só para a gente ter noção. Até mesmo na questão da gente conseguir os produtos apreendidos pela Receita Federal, antigamente, antes de ter um marco regulatório, a gente também precisava de certificações para conseguir. Então, agora ele está dizendo o quê? Você não precisa de certificação nenhuma. Você pode pegar, você tem todos os seus benefícios, tem todos os direitos de ter uma parceria com uma empresa, como também ter, na verdade, é patrocínio, né, de uma empresa, como ter uma parceria com o poder público, como você pegar bens apreendidos. Você não precisa de certificação. Show! É um grande passo para a gente. Porém, todavia, quando a gente fala de recursos, vamos captar recursos, eu estou dizendo que a gente tem, não vou dizer centenas, mas dezenas de fontes de recursos. Mas a gente normalmente só foca no poder público. E que a gente não tem que focar só no poder público. Porque a gente tem aí eventos, a gente tem os incentivos fiscais, nós temos empresas, editais, entre outras coisas. Mas aí a gente tem que pensar, as certificações, gente, até mesmo os registros nos conselhos, eles não estão só focados na questão da gente pegar ter, né, a possibilidade de estar aí pegando o fundo da criança, o fundo do idoso, a lei tal, blá, blá, blá. Não é só isso, gente. A gente tem que entender que ter as certificações, o título de utilidade pública estadual, municipal, ter o registro no CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é MDCA, tá, gente? Do CEMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, de ter o SEBAS, o certificado beneficente de... E, gente, às vezes não sai as palavras que eu falo muito rápido. Mas também ter o SEBAS, certificado de entidade beneficente de assistente social, não é simplesmente pelo motivo da gente conseguir recursos, mas sim da gente ter a credibilidade no trabalho que a gente faz. Então, muitas das vezes, até mesmo na hora da gente pegar, pensar numa das fontes que eu gosto muito de falar para vocês, quem trabalha com criança, a pessoa já me perguntou assim, Débora, eu quero pegar o fundo da criança lá, eu quero participar, eu já vi nos editais, eles falam tal de FIA, eu não sei o que é, que não sei o que lá, eu tentei me inscrever e falar um negócio lá de fundo da criança, eu não entendi. Gente, é aquela questão. Para você ter essa possibilidade, você tem que estar registrada no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. É um registro. E essa é uma possibilidade que a gente tem. As pessoas retornam e falam, Débora, mas é muita burocracia botar a instituição nesse registro, e que não sei o que lá, esse conselho é chato, que não sei o que lá, é muita burocracia. Gente, a gente tem que pensar que não é burocracia. Eu gosto muito de dizer do mundo real e do mundo paralelo, tá, gente? O que é o mundo real e o mundo paralelo? O mundo paralelo, gente, é o projeto social. O mundo paralelo é projeto social. O que é o projeto social? A gente acha que tudo tem que ser lindo, tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser maravilhoso, porque a gente está fazendo a diferença, a gente quer ajudar as crianças, os idosos, a gente quer ajudar a sociedade, a gente quer mudar o mundo. Então a gente acha que tudo tem que ser mais fácil. Mas não é verdade, gente. Não é fácil. As coisas são tão complicadas como no mundo real, que é o mundo que a gente vive, onde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente tem filho, onde a nossa vida acontece de verdade. E eu gosto de dizer para as pessoas que não tem um mundo real ou um mundo paralelo. O mundo é um só. A gente existe dentro dessa realidade, que vai ser sim burocracia. Vai ser sim chato em alguns momentos, porque essas entidades, esses órgãos, esses conselhos, eles não podem dar uma certificação, não pode registrar uma instituição que ela não está apta para ter esse registro. Porque esse registro significa que aquela instituição está dizendo, olha, eu li o documento, ele está conforme, e eu chegar assim, não,
Coitada, ela faz a diferença no mundo. Eu vou registrar essa instituição e a instituição não fazer o trabalho correto. Então, sim, tem algumas burocracia. É igual você chegar e falar, olha, eu fico brincando muito com algumas pessoas quando a gente fala de educação. Eu acho muito complicada a educação em alguns pontos, que eu vejo, como eu disse, eu trabalho com projetos sociais, eu fiquei muito tempo dentro de um projeto social, eu vou em projetos, eu tenho a questão, agora a gente está no meio de uma pandemia aí, mas eu sou formada em pedagogia, e eu vejo educação ali na minha vida. E quando eu vejo educação de ver crianças com 12 anos que não sabem ler e escrever, eu acho isso um absurdo. Porque com 12 anos a criança tem que saber ler e escrever muito bem. Tudo bem que a gente tem as nossas dificuldades, eu tenho as minhas dificuldades também na leitura e na escrita, ok. Mas uma criança não saber ler, saber muito mal escrever o seu nome, é complicado. E aí a gente fala, é complicado demais. E daqui para frente, quando essa criança tentar ter uma vida melhor, passar numa faculdade, tentar ser um médico, um professor, um gari, não sei o que essa pessoa vai querer, eu não sei o que essa criança vai querer. Eu não sei, mas ele vai se tornar um jovem, vai se tornar um adulto e ele vai querer ser uma pessoa melhor. E ele não sabe ler e escrever? Ou ele sabe ler e escrever, mas não sabe interpretar o que está escrito ali? Ele não tem um entendimento? Isso é complicado. E aí a questão é essa. Como que uma criança dessa sai da escola sem ter a base da educação? E é o que a gente fala de projeto social. Como que você vai ser registrada num conselho sem ter a base de nada? Eu estou perdendo a credibilidade de estar te dando essa possibilidade. Então, eu não vou te dar. E aí a questão que a gente fala aqui, ó, a gente não pode reclamar, a gente tem que se qualificar e entender o que é essa realidade que a gente vive. Essa é a realidade, que a gente vai ter que se preparar, se capacitar para ter essas certificações e correr atrás das outras fontes de recursos que existem através dessas certificações, desses registros, desses títulos. Ok? Deixa eu ver aqui. Cristiane Moura, boa noite, Débora. Verdade. Que bom que você está aí. Gente, vai falando comigo, tá? Eu gosto que vocês falem, comente aí as coisas comigo, fica muito legal a gente bater esse papo aqui. Ó. Então, a gente não pode esquecer disso, que as certificações são importantes, sim. E não importantes só para a gente captar, tá, gente? É importante também para a gente pensar nos nossos benefícios, nos nossos direitos de ter essas certificações. E o que tem a ver esses direitos que a gente fala aqui? Quando a gente faz a captação, gente, o que é essa captação? Como eu digo, a gente fala aqui do SEMAS. Vou dar para vocês o exemplo, tá? O SEMAS, Conselho Municipal de Assistência Social. E a gente tem aí o SEBAS. Para que a gente possa tirar o SEBAS de assistência, a gente tem que ter o certificado, ou melhor, de ser registrada no SEMAS. E aí, quando a gente fala assim, mas, poxa, eu já não consigo, eu quero tirar o SEBAS, mas eu não tenho um SEMAS, então eu não vou poder tirar? Não. Você tem que ter um para você depois ir para o outro. Se você tem esse um, que é o SEMAS, que muita gente fala assim, não tem diferença nenhuma. Tem, gente. Tem diferença. Sabe por que tem diferença? Porque a gente tem que entender que não é só o contexto da captação, mas o contexto o motivo da existência desse conselho. É muito importante que a gente separe as coisas e, ao mesmo tempo, a gente entenda as coisas. Como eu sempre falo para vocês, captação de recursos e resultados do projeto caminham juntos. E quando a gente fala captação de recursos e todos esses certificados, títulos que a gente tem, eles também fazem a diferença nos nossos resultados. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala do SEMAS, o SEMAS não é simplesmente um conselho que a gente às vezes vai lá, tem umas reuniões chatas. Sim, tem sim umas reuniões chatas, mas a gente vai lá e escuta muitas coisas importantes. Porque eles estão falando sobre as políticas públicas relacionadas à assistência social. Políticas que envolvem a gente. Eu, você, todo mundo aqui. Então é importante não só pensar em ter somente o SEBAS, ou em ter o certificado ou o registro, para ter benefícios em outros pontos. Eu fui fazer um edital e me pediu o SEMAS. E aí eu não pude fazer, então eu corri atrás, consegui, agora eu já consigo ter recursos através do SEMAS. Porque todo lugar que pede, eu tenho, e aí eu consigo. A gente está focando no recurso. Mas a gente não está pensando na coisa maior que a gente fala aqui, que é o sentido do impacto social. O impacto social, ele envolve muito mais do que o projeto. Ele envolve o social.
Então, quando a gente fala assim, eu tenho a certificação do C+, é para participar sim das reuniões. A gente tem que entender que dentro do C+, tem 50% sociedade civil e 50% aí os órgãos aí públicos aí. Então, assim, 50% dele tem a sociedade civil. A gente lá lutando pelas políticas públicas da assistência. Assim como o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que estamos lutando pelas políticas públicas do direito da criança e do adolescente. Não é eu pensar no foco de captar recursos, pelo fundo da criança e do adolescente, já me dei bem. Lá, negócio do imposto de renda, lá, tem o FIA, eu vou falar com as pessoas, para as pessoas doarem para o meu projeto, não sei o que lá. A gente se empolga muito com essas questões. E fala muito do projeto. Eu vou captar porque eu vou fazer a diferença no projeto. Mas a gente não pode esquecer que é tudo muito grande. O projeto é uma gota no oceano. E claro que essa uma gota no oceano faz muita diferença. Mas centenas de gotas existem no oceano. E essas centenas de gotas envolvem o C+, envolve o CMDCA, envolve o Conselho do Direito do Idoso. Tudo isso envolve. E a gente tem que estar, sim, incluído nesses conselhos com coração aberto e falar sobre políticas públicas. Sim, porque isso é importante. Não simplesmente focar lá em ter os recursos. Porque é bom, é muito bom. Porém, todavia, a gente tem que saber que políticas públicas são essas que a gente está lutando pelos nossos beneficiários, porém, todavia, a gente está lutando pela sociedade num todo. Entendeu o sentido da coisa que a gente está falando aqui? Ó? Deixa eu ver aqui que estão falando comigo aqui. Calma aí. Acho que estou vivendo esse problema. Tu está vivendo esse problema, Eliane? Por que você está vivendo esse problema aí? Não está conseguindo tirar certificado? Então, assim, a gente tem que pensar nessas coisas. Então, a gente vai pensar aqui. Ó. A gente falou do C+, falamos do CMDCA. E a gente está falando aqui sobre a relação de ter essas possibilidades da questão de ter aí o benefício, não benefício, de ter a captação de recursos. Então, quando a gente fala de captação de recursos, o que eu disse? Se a gente tem o registro no Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, eu tenho a possibilidade de estar pegando a questão do FIA. Tá? Possibilidade. Como tudo é possibilidade, a gente vai ter que se cadastrar, a gente tem que fazer o nosso projeto, programa, essas coisas todas que a gente tem que fazer. Porém, a gente tem os editais aí que abrem e falam, olha, você tem que estar cadastrado, você se inscreve, tem tudo isso. Então, a gente tem várias possibilidades aí para estar captando esse recurso, tá? Segundo ponto aí que a gente tem em relação a essas questões das certificações é a gente ter os benefícios em relação a estas certificações, tá? Então, o que significa esses benefícios? A gente deixa de gastar no projeto. Então, ao mesmo tempo, isso acontece a relação da captação de recursos. A gente fala de captar, simplesmente captar, só ter. Mas, gente, no momento que a gente deixa de gastar, também é uma captação de recursos. A gente tem que pensar nisso, porque a gente pensa assim, se eu vamos lá, vamos falar aqui sobre os benefícios que é você ter um SEBAS. É verdade, gente. A gente tem que pensar nessas questões. Qual é o benefício de eu ter um SEBAS? Porque eu tenho que pensar. As pessoas pensam assim, cara, pra que eu vou tirar a certificação? Chata pra caraca, que não sei o que dizer. Pensa um monte de coisa. Como eu disse, a certificação é credibilidade para vocês. É um órgão superior que está dizendo que você é bom. E isso faz com que nós, doadores, que eu falo sempre, nós, doadores, são pessoas nas empresas, são pessoas físicas, são editais, são essas pessoas, tá? Que vão ver lá que essa instituição, ela tem as certificações, que é aquela questão de concurso público. Vamos voltar para o mundo real. Vamos passar no concurso público. Quando a gente passa no concurso público, o que diz o concurso público? Olha, se você tiver títulos, você ganha mais pontos. Não é verdade? É assim. E as certificações, elas te dão um plus. Se você tiver certificações, eu não estou dizendo... O que eu estou dizendo? A lei disse aqui, se tendo ou não tendo, não faz diferença. Mas aqui a gente falou de uma coisa. Eu tenho um monte de fontes de recursos diferentes. E as demais fontes de recursos, elas me pedem os certificados. Elas me pedem os registros. Então, a gente tem que pensar nisso. Uma única fonte, que aqui, como ele disse aqui, as empresas dizem que não... Aqui, ó. Independentemente de certificações. A empresa falou que, independente se você tem ou não tem. Mas
eu posso simplesmente abrir um edital e falar somente para quem tem a certificação XYZ. Eu tenho todo o direito. Eu tenho esse direito. Então, eu posso dizer que eu só quero isso. Você não disse que eu sou proibida de abrir um edital e falar que eu quero só quem tem título X, Y e Z. Ele não diz isso. Ele diz que você, independente se você tenha ou não. Ele não está dizendo não tenha. Ele independe. Tá? E essa questão que eu estou falando. Se abrir um edital, se uma empresa te pedir, você vai falar, eu não tenho. Você perde a vez. Porque ele está dizendo que você tem que ter. Ele te pediu. Então, você tem que ter. Então, essas questões. Quando a gente abre essas portas, eu estou dizendo para vocês que ele disse que não necessariamente precisa. Mas eu sei que a realidade é que alguns lugares pedem. Então, eu quero ter todas as possibilidades de captar recursos. Então, eu vou fazer o quê? Me qualificar e me aperfeiçoar e estar conforme o padrão. E eu não estou te falando no sentido de padrão que tem que estar todo mundo igual, gente. A gente não somos iguais. Não somos. Mas a gente tem que pensar sempre no nosso diferencial. Existem centenas de instituições que trabalham com crianças na área de educação. Existem centenas de instituições que trabalham com idosos na área de assistência, mas sempre tem uma que faz o plus. Eu gosto de dizer para vocês em relação às 100 melhores ONGs. Centenas, milhares de instituições, milhares, se inscrevem. E por que são só 100? Porque só simplesmente 100 são qualificados. Porque ele diz ali, são as 100 melhores. Podem se inscrever 3 mil, 100 mil, mas a gente tem critérios para dizer quem são as 100 melhores. É a mesma coisa. Eu tenho um edital e eu vou escolher 10 instituições, as melhores. E aí, essa é a questão que a gente fala aqui. Eu quero estar entre sempre as melhores. Não importa se eu não passar naquele edital. E eu digo para vocês o quê? Eu sempre vou ser a melhor para mim. O meu projeto sempre vai ser o melhor para mim. Mas eu tenho que ver o porquê que ele não está captando recursos. Porque se está dizendo que eu tenho que ter relatório de atividade, se está dizendo que eu tenho que conhecer os meus beneficiários, se está dizendo que eu tenho que conhecer as regras do terceiro setor, se está dizendo que eu tenho que conversar com os meus doadores, eu tenho que fazer. Eu não vou falar assim, não, mas eu não sou igual a ninguém, eu não quero fazer isso, falar que eu tenho que ser diferente. Não, gente. Em algumas coisas, nós temos que ser igual, porque é isso que as pessoas querem. É isso que as pessoas querem. Eu botei uma vez aqui para vocês mesmos se responderem. Para quem vocês doariam? No momento que eu olho e falo, eu vou doar para o projeto que seja assim, 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 vocês depois olham para dentro do projeto. Os seus critérios batem com os critérios da instituição? Se os seus critérios não baterem, você fala, caraca, nossa, eu botei um monte de critério e o projeto mesmo não tem nenhum deles. Toda vez que eu peço para as pessoas fazerem isso, as pessoas se surpreendem. Aí eu falo, caramba, você quer ter um monte de critério para você doar. Mas o projeto mesmo não tem nada desses teus critérios que você colocou. Tem que ter credibilidade. Mas o que é ter credibilidade? Tem que ter uma boa comunicação. O que é ter uma boa comunicação? Tem que ter uma boa visibilidade. O que é ter uma boa visibilidade? Tem que ter um bom relacionamento. O que é ter um bom relacionamento? Tem que mostrar resultados. Que tipos de resultados? E quando a gente fala isso, a gente bota esses critérios para que eu possa doar 10, 20, 30, 40 reais. Eu tenho que olhar para o projeto e falar, caramba, eu falei isso tudo e o projeto não dá nada disso para as pessoas. Agora eu já sei por que eu não estou recebendo doação. Quando a gente fala de site, muitas pessoas procuram o site da instituição. E aí, um exemplo, que eu dou mais uma vez exemplo, a gente tem que sempre focar, a gente sempre tem que olhar, a gente tem que sempre ter uma referência. E a nossa referência é sempre aquela instituição que a gente, caramba, aquela instituição é boa, nossa, praticamente eu quero ser ela como eu crescer. Ela é um nível que eu falo, aquilo é bom.
aquela instituição faz o mesmo trabalho que eu, aquela instituição tem bons atendimentos, aquela instituição ela está entre as 100 melhores organizações, eu estou vendo aquilo ali, aquele projeto é uma referência para mim. Ele não é um comparativo, ele é uma referência. Porque se eu parar e falar, cara, o cara tem 300 milhões de doadores, o cara tem um site sinistro, o cara tem milhões de seguidores, eu vou entrar em depressão e falar, cara, eu vou fechar meu projeto. Então eu falo, não é uma comparação, é uma referência. E aí aquela referência, a gente fala assim, opa, agora já entendi o que ele está fazendo que eu não estou fazendo. E aí a referência é, eu vou fazer algumas coisas que estejam ao meu alcance igual aquele projeto. Porque aí eu já começo a entender por que ele está conseguindo e eu não. E muitas das vezes, fazer o que ele faz não vai dar certo para você. Porque você tem que ver quem é o seu público, quem são os seus doadores, qual é a sua realidade. E quando eu falo de certificação, é isso. Se eu digo para as pessoas no meu site que eu tenho um SEBAS, um C+, um CMDCA, um título de utilidade pública municipal, um título de utilidade pública estadual, eu estou fazendo o quê? Quantas organizações, quantas entidades, quantos órgãos disseram que eu sou bom, que eu estou fazendo meu trabalho de qualidade. E aí eu simplesmente tenho que ajudar esses órgãos a mostrar que realmente meu trabalho é de qualidade. Porque vai juntar uma coisa com a outra. Eu tenho um monte de certificação que dá força dizendo que eu faço um bom trabalho e agora eu tenho que mostrar que eu faço um bom trabalho. E aí a questão, portas abertas para pessoas contribuírem. Por que que pessoas vão contribuir, gente? Porque as pessoas, olha lá, as pessoas contribuem por quê? Credibilidade da organização. Propósito, tem que estar compatível com o propósito da pessoa. Eu já falei com o João, com a Maria e com o Pedro sobre aqui o projeto que trabalha com idosos, mas nenhum deles gosta de pessoas idosas. Nenhum deles curtem projetos com idoso. Eles querem trabalhar com crianças. Eles não vão doar para o seu projeto. Não importa se você está falando com as pessoas erradas. Então, você tem que falar com as pessoas certas, que tenham o mesmo propósito, que acreditem na sua causa, que querem trabalhar com pessoas idosas. É importante a gente entender isso. É importante que a gente fale o quê? Que o primeiro ponto, o primeiro passo que a gente tem que dar são as pessoas que estão em nosso entorno. Elas já acreditam no projeto, show de bola. E aí eu vou fazendo o quê? Aumentando as possibilidades. Através de quê? E essas aumentando as possibilidades através de quê? É o quê? São as certificações, que me dão possibilidades maiores de conseguir um FIA, de conseguir lá um incentivo para o idoso, porque eu já tenho o registro no Conselho do Idoso. Agora eu consigo também a verba do Conselho do Idoso também. Entendeu o sentido da coisa? Uma coisa leva a outra. E essa uma coisa leva a outra, eu digo para vocês, vamos retornar aqui, que eu tenho a possibilidade de ter, mas eu tenho a possibilidade também de deixar de gastar. E aí essa é a questão também importante das certificações. Porque eu deixo de gastar algo no projeto. E o deixar de gastar, gente, também tem a ver com a captação. Por que tem a ver com a captação? Porque o recurso que chegar dentro da instituição, eu vou ter que fazer o quê? Exemplo, se eu tiver o SEBAS, exemplo para vocês, tá? O SEBAS, vou ler aqui para vocês certinho. O SEBAS, ele dá 20% que é destinado à Previdência Social, que é o desconto, tá? Desconto de 20%. Previdência Social incidente sobre o total das remunerações pagas. O que quer dizer com isso? Ele dá 20% de desconto na folha patronal, que significa o quê? Em relação aos funcionários. Todas as pessoas CLT da sua instituição, a gente vai fazer uma folha, tá? Dos funcionários, e tem a folha que paga para eles. Então, assim, como a gente sabe, nossos funcionários, se a gente paga R$1.000 para eles, na verdade a gente paga muito mais do que R$1.000. Então, esses muito mais do que R$1.000 que a gente tem dos nossos funcionários aí, a gente faz o quê? Tem que pagar para o governo. Então, é a folha patronal. Então, dessa folha, eu tiro 20%. É um desconto de 20%. E aí você pensa assim, caramba, se eu tenho que, sei lá, pagar aí R$100, vamos dizer R$100, R$20,
É um desconto. Débora, mas o que é 20 reais de 200 reais? É coisa nenhuma. É quase... Não, gente, fala 40 reais. 40 reais aí não é nada. O que é 40 reais? Gente, 40 reais são praticamente 4 latas de leite. 40 reais pode ser aí o valor do pagamento do celular. 40 reais pode ser o conserto de uma, sei lá, comprou uma bica. E eu estou dizendo o que é isso para vocês? Que você deixou de gastar. Porque aqueles 40 reais que deixaram de ser pagos para uma coisa que deveria ser paga, sim, mas a gente tem a certificação, a gente deixou de gastar. Então, aquele contexto, entrou dinheiro para o projeto, se paga-se os profissionais de dentro do projeto e eu vou pagar a folha patronal. E aí, o que acontece? Entrou dinheiro, eu tenho que pagar a folha e eu tenho um desconto de 40 reais. Esse desconto de 40 reais eu vou utilizar dentro do projeto. Em vez de eu gastar, eu vou ter de volta. Entendeu? Eu não vou gastar, ele vai continuar dentro do projeto para ser investido em outra coisa dentro do próprio projeto. Isso é importante. E a gente fala aí, tem benefício ou não tem benefício ter a certificação? Claro que tem, gente. Claro que tem. Não simplesmente somente de pegar a possibilidade de ter aí a lei da criança, lei do idoso, incentivo fiscal, não somente isso, gente. Mas a possibilidade da gente deixar de gastar dentro do projeto. É muito importante. Por qualquer coisa que a gente economize, faz a diferença. E como eu disse, olha os pontos que a gente tem aí. O que a certificação nos traz? Aumentar a nossa credibilidade, fazer com que a gente diminua alguns gastos da instituição, possibilidade de captar mais recursos. Por que eu não vou tirar? Porque é burocrático? Porque é chato? Porque é difícil? Gente, a gente tem possibilidades imensas. Que às vezes a gente fala não para oportunidades porque a gente fala muito difícil. E não é, gente. Não é que seja difícil. Às vezes a gente não está preparado para tirar essa certificação nesse momento. O projeto não está pronto para tirar a certificação nesse momento. E aí, como eu disse, a gente tem que voltar, se aprofundar na instituição e entender o que significa a instituição, o porquê da sua existência, para que faz, para quem faz, por que faz, como faz. Isso é importante. É importantíssimo saber disso tudo. Porque tendo essas possibilidades, a gente faz o quê? A gente tem os benefícios. E como eu sempre digo, mais uma vez, a gente não pode esquecer disso. Não é só para ter os benefícios, gente. Mas é para a gente se qualificar, se enquadrar naquele contexto. Porque a gente pensar, é difícil, tem que ficar padronizado, não é, gente. Não é. O padronizado, neste momento, para esses órgãos, é bom para que eles se organizem. A gente é diferente, nós somos todos diferentes, nós temos projetos diferentes, nós temos modos diferentes de agir dentro do nosso projeto. Temos. Porém, a gente tem que estar enquadrado, porque na hora desses órgãos chegar e falar, olha, tem que fazer assim, 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 tem que desse jeito, fica mais fácil para eles e para a gente. E para a gente. Muito mais fácil. Porque a gente pensa, hoje, tá tudo muito chato, tá tudo muito burocrático, eles estão querendo deixar a gente na caixinha. A gente fala muito isso. Eu lembro que quando marco regulatório, marco regulatório. Deixa eu só ver aqui, gente, que a Eliane falou aqui do problema dela, deixa eu ler para vocês aqui, que ela falou aqui que quando a gente falou sobre o problema da burocracia, esse tipo de coisa, ela falou assim, sim, não é fácil, você poderia ter adiantado esta questão, porque eu segui cada palavra sua e fui em frente. Não, vamos continuar seguindo aí, Eliane, as palavrinhas certinhas aí, para seguir em frente, porque tu tá sinistra. Então, assim, é importante a gente fazer esse tipo de coisa. Padronização. Essa padronização, gente, é para ficar mais fácil, para que eles se organizem. Como eu disse, antes, deixa eu até ler aqui, as pessoas
pensam que é fazer pão. Mistura massa, sova e assa. Não! Assim, Cristiane, não é não. Essa questão de fazer pão. Eu sei que não é questão de fazer pão, não. É complicado, sim. É complicado, como eu falei. Trabalho com vários projetos. Trabalho com projeto de criança, trabalho... Hoje, assim, a maioria... Não, deixa eu ver. Na verdade, todos os projetos que hoje eu estou assessorando, nem todos, não. A maioria. A maioria dos projetos que eu estou assessorando hoje trabalha com crianças e adolescentes. Só para explicar a vocês. São projetos totalmente diferentes, gente. Totalmente. A gente está ali totalmente diferente. Só que a questão da padronização, que eu falo, nem a gente achar que fazer pão, não, gente. Que cada um faz o seu pão. É aquela, como aqui a Cristiane falou, não é fazer pão, é complicado. Cada um faz o seu pão. A gente vê aí que pão francês aqui, ó. Gente, é pão do padeiro, que passa aqui na rua, é na padaria, é a outra padaria. A gente sente o sabor diferente do pão. Mas assim, o contexto é que todos são pão francês. Entendeu? Todos são pão francês. Essa é a questão da padronização que eu quero dizer. Todos são pão francês, mas um é mais fofinho, o outro é mais crocante, o outro não tem nem recheio, não tem o miolo, tu abre ele assim, é oco, mas todos são pão francês. Essa é a questão que eu estou dizendo aqui. Nós vamos ser sempre diferentes, mas o contexto é, vamos ser todos pão francês. Na hora da gente, do órgão ali, olhar e for vistoriar, fazer a fiscalização, ele sabe que ele está indo ver o pão francês. Mas que o pão francês não tem miolo, que o pão francês é mais maçudo, que o pão... Não importa. É pão francês. É essa questão da padronização que eu estou dizendo aqui para vocês. Mas, e como eu disse, quando chegou o marco regulatório, a Cristina está aqui no YouTube, Cristiane, eu sempre me enrolo, desculpa, Cristiane. A Cristiane está aqui, aí ela passou aqui, aí ela falou, o teclado dela tá maluco. Então, assim, é essa questão. Quando eu digo do marco regulatório, o marco regulatório, ele veio, na minha visão, tá, gente? Na minha visão, para fazer uma coisa, padronizar todo mundo. Porque estava todo mundo, opa, Deus dará. Tava assim, um projeto faz isso, um projeto faz aquilo, outro projeto faz tal, só os grandes projetos se davam bem, que não sei o que lá, era pão duro, e aquela confusão toda. Aí ele fez o quê? Olha só, vamos parar. Opa, não vai ser assim não. Eu vou fazer o quê? Vou fazer a regra. A regra é essa. Quer participar? Vai ser essa. Essa é a questão. Ele botou regra. Ele botou os critérios. Por quê? Porque deu a possibilidade para todo mundo. Não somente para os grandes projetos. Nós que somos pequenos, também temos a possibilidade. Ele diz o que ali? Ó, você tem que me mostrar a sua equipe técnica, você tem que mostrar que você sabe fazer, você tem que me mostrar um relatório de tempo de experiência, você tem que me mostrar. Aí é o que alguns projetos reclamam, e que foi o que teve o boom, e como eu disse, quando teve a alteração do marco regulatório, em 2015, as pessoas também foram uma reclamação que que a sociedade civil ali fez, né, vamos botar assim, que reformulou algumas coisas no marco regulatório, mas porque a gente também se sente, poxa, você fez assim, mas a gente ainda tá meio complicado pra gente, que não sei o que lá. Então, ele moldou um pouquinho ali para dar as possibilidades pra gente. Mas pra gente pequenos, tá, gente? Mas o que ele disse? Vou padronizar todo mundo. Eu vou dar oportunidade para todos. Eu não quero saber se tem ou não tem certificação. Eu quero saber se vocês estão aptos a fazer um trabalho de qualidade. Foi isso. E para você ser apto para fazer um trabalho de qualidade, eu quero que você tenha esses critérios aqui. É a mesma coisa que eu falo das 100 melhores organizações. Que eu falo quando o cara abre um edital. Ele bota ali os critérios deles. Porque fica mais fácil para eles apurarem aquelas instituições que com certeza vão mostrar um trabalho de qualidade. Vão dar os resultados que eles querem. Por isso, a padronização, gente. Entendeu o sentido da coisa? Fica mais simples e mais fácil da gente, sociedade civil, não é a organização, sociedade civil, que somos nós que estamos aí investindo em vocês. Aqui. A gente tem que pensar nisso. Que quando a gente fala, que eu escuto muitas das vezes, porque como eu digo, eu falo de projeto social aqui, e quando eu falo de projeto social para vocês, as pessoas falam assim, é aquela coisa, generalização,
Projeto social só sabe pegar verba do governo, projeto social só está mamando na teta do governo. As pessoas não entendem o quanto é pequeno o recurso que o governo dá para as organizações. E eu não digo que é pequeno no sentido de é pouco recurso, não, gente. Se a gente pensar bem, milhões é muito dinheiro. Sim, milhões é muito dinheiro. Mas quando a gente fala milhões para centenas, enquanto nós somos milhares, e aí a gente vai ver que são 2% das organizações da sociedade civil, mais ou menos 3%, aí 2,7%, recebem recursos públicos. A gente vai falar, caraca, só, Débora? Só. Tem aí. Se a gente for parar para ver as pesquisas, se for para ver as estatísticas, a gente está aí o IPEAS, o DIS, a gente vai ver aí, e diz, tá, gente? A gente vai dar uma olhada, vocês vão ver as estatísticas dele, as pesquisas deles, que os recursos públicos para as organizações da sociedade civil é pequeno. Pequeno no contexto de pequena quantidade. A porcentagem que é direcionada é pequena. E a gente fala, enche o bocão e fala, para quem não conhece, só quer o dinheiro do governo. E não é, gente. Nós, pessoas de empresas, pessoas físicas, que geramos, que estamos aí fazendo com que os projetos sociais rodem. E aquela questão, para que a gente continue, que essas coisas continuem acontecendo, o projeto social tem que estar o quê? Organizado, mostrando o bom trabalho. E mostrando um bom trabalho vem através das certificações, vem através da visibilidade das redes sociais, vem através da credibilidade que as pessoas colocam no projeto. E quando a gente começa a juntar essas peças, a gente começa a ter o quê? Recursos. Recursos dentro do projeto. E cada vez mais recursos. A gente só tem que parar um pouquinho e analisar o porquê não está chegando. Eu sempre digo para vocês aqui, não está faltando recursos. A gente não está sabendo pedir. A gente não está sabendo chegar nos lugares certos. Eu estava conversando com uma pessoa, um dia desse, que ela falou assim, cara, abriu um edital e não teve gente que passou no edital. Não teve organizações que passassem no edital, gente. Era um edital com um monte de gente, um monte de organização, e as organizações não passaram. Você sabe o que é isso? É sério, gente, vocês sabem o que é isso? Ter recurso, e o recurso fala assim, eu não vou dar porque vocês não mostraram profissionalismo. Por que eu vou dar recurso para vocês se vocês não estão mostrando resultado? Se vocês não sabem escrever um projeto? Se vocês não têm... Não tem. A pessoa falou, eu falei, tu tá brincando? Sério. A gente tá aqui... Olha, exemplo que eu dou para vocês. Exemplo importantíssimo. Só para vocês pararem aí, não sei se vocês estão fazendo a questão de estar olhando os editais que está tendo aí. Alguns editais estão fazendo o quê? Fazendo live com as organizações para que elas façam a inscrição corretamente. Escreva o projeto corretamente. Está havendo live assim. Os próprios organizadores de editais estão fazendo live para qualificar, para preparar, né, aperfeiçoar, qualificar, tá? Capacitar as organizações. Porque eles estão vendo que muitas organizações não têm preparo para isso. E é essa questão que eu falei para vocês aqui. Recursos não faltam. O problema todo é a gente não está sabendo procurar e a gente não está sabendo se qualificar para isso. E aí, como eu disse, certificação faz diferença? Faz. Faz diferença porque dá credibilidade. Faz diferença porque dá possibilidade da gente ter mais recursos. Porque abre as portas de novas fontes de recursos. Dá possibilidade, ou melhor, nem dá possibilidade, dá o direito da gente ter os benefícios em relação a essas certificações. Então, gente, no momento que vocês pensarem em fazer certificações, não pense na burocracia. Pense na importância de ter esse registro em relação a falar de políticas públicas, a comparecer aos conselhos. 2, a gente pensa na parte da captação de recursos. Por quê? Que a gente vai pensar primeiramente na questão do porquê ter esse certificado. Porque através desse certificado eu vou me qualificar mais.
Eu vou lutar pelos direitos dos meus beneficiários e das pessoas total ali daquele conselho. Isso é importante, porque é no momento que a gente tem um órgão, tá, que luta pelas políticas públicas da assistência, que luta pelas políticas públicas do idoso, que luta pelas políticas públicas da criança e do adolescente, a gente está dizendo o quê? Que aquele conselho ali, ele está tentando moldar, modificar o que está de ruim. E eu estou fazendo o quê? Colaborando com ele para que as coisas melhorem. Então, isso é um ponto super positivo para a gente, porque a gente vai entender o porquê da importância do trabalho que a gente faz. Isso é muito importante, gente. Não é burocracia. Ih, gente, peraí, deixa eu respirar para falar de novo. Não é burocracia a gente falar de tirar a certificação. A certificação a gente tira, às vezes, só pensando, tá, gente? Só pensando no contexto de falar, tirei, legal. E esquece o porquê. Tá perfeito. Escreve lá qualquer coisa, porque eu vejo muito isso. Sou convidada, tá, gente? E eu não faço esse tipo de coisa. Já falo para vocês, eu não faço. Débora, vem aqui, faz aqui o conselho, escreve para mim, molda aí, porque tu sabe as leis, tu já leu a lei aí, faz o que eles querem, lê para mim. Não, gente, isso é errado. Isso é erradíssimo, gente. Isso é erradíssimo. Porque não adianta você escrever uma coisa que não é verdade. Porque você está fazendo uma coisa que não vai mudar a vida de ninguém. Você acha que vai mudar, mas não está mudando. É importante que a gente, por isso que eu falo, a gente às vezes bota no papel e a gente é reprovado. Por quê? Porque a gente não sabe o que está escrito na lei, a gente não faz o que tem que ser feito de verdade, conforme aquele conselho pede. A gente fala de assessoramento, a gente fala de atendimento, a gente fala de acompanhamento, a gente fala de um monte de coisas, palavras que tem regras que tem que ser seguidas ali, e a gente chega na hora e não tem aquilo. Não tem. E aí o que acontece? A gente reclama. No nosso projeto, eles são muito burocráticos. Mas às vezes a gente não é que seja burocrático. A gente não faz nem 1% do que o conselho fala que a gente tem que fazer. Eu gosto de lembrar que quando a gente escreve no conselho, ele fala acompanhamento. O acompanhamento, gente, não é uma vez no mês, não. O acompanhamento é constante. O acompanhamento é você estar atendendo a pessoa 2 vezes por semana, 3 vezes na semana. Isso é um acompanhamento. A gente fala do psicólogo. Quem vai no psicólogo uma vez no mês, gente? Uma vez no mês não vai fazer diferença para quem dá no psicólogo, dependendo da situação que ela tenha. Não vai. Não vai. Vai melhorar naquele dia que ele foi. Naquela semana ele vai ficar mais aliviado. Mas depois começa a piorar a situação, porque ele precisa falar. É a mesma coisa quando a gente faz o atendimento da gente. Você pegar uma cesta básica hoje e voltar no mês que vem para pegar a cesta básica, não é atendimento, gente. Isso não é acompanhamento. Isso simplesmente é um assistencialismo. Que você deu uma coisa e tchau e benção, a pessoa foi viver a vida dela e no mês que vem ela volta. E aí a gente fala, isso não é acompanhamento. E aí você perde, nem consegue chegar na portinha de tirar a certificação, porque isso não está conforme a lei. Não está conforme o que eles dizem. Não é acompanhar, gente. Ninguém. E aquela coisa, uma vez na vida que você fala com a pessoa não desenvolve. Não desenvolve ninguém esse acompanhamento de uma vez no mês. A gente tem que pensar nisso. A gente faz o quê? Desenvolve pessoas. E para desenvolver pessoas, a gente tem que estar ali com ela para que ela entenda, para que ela saia daquela realidade, para que ela absorva aquilo que a gente está tentando passar para ela. E aí ela faz o que ela mesma desenvolve, ela mesma entende a situação e vai na fé e vai embora, cresceu. É isso que um projeto faz. Não simplesmente, hoje, daqui a um mês você volta. Então, gente, é muito importante a gente prestar atenção nisso. Certificação é ótimo pra gente. É ótimo, é perfeito. Mas a gente tem que entender o porquê de tirar essa certificação, se está conforme o nosso projeto, e não esquecer, tirou a certificação, entrou, foi registrada nesse conselho, participa. Participa. Porque 50% desse conselho faz parte da gente, organização da sociedade civil. E se a gente não estiver lá para lutar pelas políticas que a gente faz, que a gente está na nossa realidade, o que vai adiantar? Vai acontecer o que acontece sempre e a gente no final fala, eu nem queria que fosse assim, podia ser diferente, né? Por que aconteceu isso? E a questão é, a gente não estava presente para reclamar,
A gente não estava lá para levantar a bandeira e falar que não queria isso? Então, a gente não pode reclamar quando as pessoas decidem pela gente, quando a gente não está presente. Então, o importante é isso. Se quer participar do conselho, se quer o registro, participa oficialmente do conselho. Não tenha simplesmente o registro, não tenha simplesmente a certificação para ter uma credibilidade, captar recurso e deixar de gastar recurso no projeto. Pense sempre na certificação como algo para acrescentar e para o projeto crescer, ok? Deixa eu ver aqui que Boa noite, Maria Eliane. A Eliane falou aqui, ó. Que bom que eu vou falar com você. Tenho ainda muitas dúvidas. Falta muito documento, utilidade pública, CMDCA. Vamos falar sim, Eliane. Sem problema nenhum. A gente vai se conversar em relação a isso aí. A gente vai fechar esse teu processo aí, ó, desse recurso aí. Então, gente, mais uma vez, deixa eu falar aqui para vocês. Gratidão. Não esquece, gente. É muito importante que vocês falem com a gente, que vocês interajam aqui. A Eliane está interagindo aqui pra caramba com a gente. Que vocês interajam com a gente. Deixa eu aqui dar boa noite aqui para a Aline, a Cristiane. Boa noite, gente. Então, assim, o contexto é vocês falarem com a gente, tirar dúvida, questionar, pedir o que vocês querem que a gente fale aqui, porque é bom, porque a gente fala, a gente interage, a gente fala o que vocês querem ouvir, que isso é bom, porque eu trago aqui dúvidas que algumas pessoas falam comigo, participam ali, conversam comigo pelo Instagram. Débora, olha só, aconteceu isso, me fala sobre isso aqui. Então, eu acabo trazendo coisas de vocês mesmo que vocês me falam, dúvidas de vocês. Então, é importante que eu não fique só com a minha imaginação aqui, com o que eu vejo no dia a dia, com as organizações que eu trabalho, mas também com vocês que estão me vendo aqui. Então, é importante que vocês conversem, que vocês botem lá, Débora, fala sobre isso, ou vocês botem aqui, Débora, fala sobre isso aqui. Olá, boa noite, Lu Santos. Falem com a gente, porque é bom que a gente traz conteúdos para vocês que está presente na realidade de vocês. Porque eu trago coisas que estão presentes na realidade de algumas pessoas que me pedem, mas eu quero também trazer conteúdo para vocês que estão me vendo aqui diariamente, não, aos dias que a gente está aqui. Ó. Então, deixa eu colocar para vocês aqui, para vocês não esquecerem e já falar para vocês que a partir de segunda-feira a gente vai começar, ó, uma maratona aí de muito conteúdo, muito conteúdo, tá? Então, assim, vamos fazer aí algumas lives diárias, igual a gente fez um desafio aí. Essa semana, esse finalzinho de mês aí, a gente vai mandar uma maratona aí de muito conteúdo, porque a gente está no final do ano, tá? Então, final do ano aí é processo de muita captação. Vamos pensar aí que a gente já tinha falado quando começou o momento dessa crise, que vocês tinham que melhorar cada vez mais o processo de vocês, porque muitas empresas abriu espaço no período de agosto e setembro para ter patrocinado e para patrocinar algumas instituições para 2021. Então, eu espero que vocês tenham entrado já em contato, feito já, mexido uns pauzinhos em relação a isso. Se não, a gente vai começar a se preparar, tá? Finalzinho agora de outubro, até comecinho de novembro, a gente vai mandar aí uma maratona legal para vocês, para a gente pensar em captação de recursos, organizar o projeto mesmo para final de ano, porque tá chegando o Natal, se a gente pensar, e também para a gente se capacitar para começo de janeiro, porque janeiro a gente sabe que tem poucos recursos na instituição. Então, é bom lembrar que a gente vai ter uma maratona aí de muito conteúdo para vocês. A gente vai postar no Facebook e no Instagram os horários das lives e vocês podem continuar falando com a gente, mandando conteúdo para a gente. Débora, fala sobre isso, fala sobre aquilo, eu quero falar sobre a certificação tal, a lei de incentivo tal. Pode mandar que a gente vai fazer o conteúdo para vocês. A gente está preparando aí tópicozinho de cada vez para a gente botar para vocês, mas é bom que vocês falem também para a gente, para que fique uma coisa bem mais fechadinha, tá? Deixa eu ver aqui que a Lu falou. As entidades do meu município ainda recebem subvenção. Então, Lu, eu não sei qual é o município que você está, mas tem sim algumas instituições, alguns municípios que está acontecendo isso sim. E assim, é sempre bom que a gente, como eu falo muito do Rio de Janeiro, mas eu foco muito nas questões que a gente fale Brasil mesmo, porque como a gente está em estados diferentes, pode ficar um pouquinho complicado. Mas assim mesmo, eu pontuo algumas coisas do Rio de Janeiro, mas eu pontuo outras coisas em relação aos outros estados. Eu posso sim, a gente ver essa questão de subvenção
dos municípios para falar, até mesmo se alguém não sabe o que é isso, né? A gente pode colocar um pouquinho dessas questões e alguns pontos aí que estão chegando novos em relação à captação de recursos que eu estou estudando aí, comendo aí também, para falar para vocês nessa maratona nossa aí, para que vocês tenham outras fontes aí de recursos que está mudando, como eu falei, está mudando, esse mundo digital está fazendo muitas mudanças em relação à nossa captação. Então, a gente tem que cada vez melhorar essa nossa captação. Mas eu já anotei aqui e a gente vai tentar, vai fazer também uma live em relação a essa questão de subvenção. Show! Então, vamos marcar isso aí. Deixa eu ver aqui, a Cristiane falou com a gente aqui, falou, tenho certeza que chegarei neste patamar. Débora, explanar com... Ah, legal. Cristiane tá falando aqui, que vai chegar, vai, porque a Cristiane também é a Cris, ela também tem uma parada aí, vou falar contigo depois aí, que a gente vai desenvolver um negócio legal para você, mas vai sim, com certeza vai chegar nesse patamar sim, porque eu sou igualzinho a todos vocês, gente. Eu só tô chegando aqui nesse patamar hoje depois de muitas quedas nessa questão de captar, nessa questão de entender o que é um projeto social, porque, como eu falo para vocês aqui, às vezes fica uma coisa um pouquinho chata, maçante, da gente falar muitas vezes de gestão, da gente falar muito de visibilidade, porque essa é a realidade da gente captar recursos, gente. A gente tem que entender o nosso projeto para depois a gente falar sobre o projeto. Não adianta a gente falar de algo que a gente não conhece. Não adianta a gente captar recursos para uma coisa que nós mesmos não conhecemos. Como a gente vai falar de algo que precisa de recursos se a gente não fala para as pessoas sobre realmente aquilo que a gente faz? Então, é importante que a gente entenda o contexto do que é o projeto para depois a gente pensar em captar recursos para o projeto. Por isso que a gente bota muito essa questão de entenda o projeto, o que você faz, como você faz, para quem você faz, qual é a sua área de atuação. É muito importante que isso esteja na ponta da nossa língua. Quando alguém perguntar o que você faz, por que o projeto existe, você já tem uma frase, já tem um texto pronto. E toda vez você vai falar praticamente o mesmo texto. Isso vai se aperfeiçoando cada vez mais nesse texto, porque você vai entender o projeto. Durante 8 anos, praticamente, no projeto onde eu trabalhava, eu tinha praticamente um texto pronto. Todas as pessoas que chegavam no projeto, eu contava, olha, isso. E, gente, 8 anos fazendo a mesma coisa, chegando em empresas, falando com pessoas, eu já sabia o que falar do projeto, eu já estava com aquilo internalizado. E até hoje, quando alguém me pergunta sobre o projeto, que ligam para mim ainda, Débora, o que aconteceu, Débora? Eu quero entregar a doação para vocês. Eu falo, cara, já não trabalho mais lá. E assim, porque as pessoas me viam como, a Débora. E aí eu falo, gente, eu não estou mais lá. E assim, falo com as pessoas normalmente, mando o telefone das pessoas que falam comigo para repassar para a instituição, porque isso é importante. Eu falava com as pessoas e isso agregava valor para as pessoas. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Quanto mais vocês agregarem valor para as pessoas sobre o projeto que vocês participam, é melhor para a captação de recursos da instituição. Entendeu? Então, deixa eu ver aqui. Quero passo a passo do estatuto, projeto, captação de recursos. Ok, vamos botar aqui. Passo a passo do estatuto, a gente vai ter uma live sobre isso, vai ter uma live sobre como montar um plano de captação de recursos, a gente também tem uma live falando sobre isso. O CNDCA é a primeira certificação para quem trabalha com crianças e adolescentes? Sim, certificação oficial, tá? Mas dependendo do trabalho que você faz, Sérgio, se for do CEMAS, você também vai pegar o CEMAS, tá? Conselho Municipal de Assistência Social. É muito bom que a gente tenha os dois, também depende do trabalho que você faz. Mas se você trabalha com crianças e adolescentes, obrigatoriamente, vamos dizer assim, você tem que ter o CMDCA, tá? Tem que ter. Dá mais força para você, como eu disse para vocês o tempo todo aqui. Quando você tem a certificação do conselho, o qual é a área de atuação que você trabalha, o teu público-alvo, porque eu não gosto de falar público-alvo não, tá, gente? Eu gosto de falar beneficiário. O seu beneficiário te dá força, porque aquele órgão, aquela entidade disse para você, tu faz um trabalho de qualidade. Eu, Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, estou dizendo que você faz um trabalho bom. Então, isso te dá mais força, entendeu? E como eu disse aqui, esse poder, essa força que você tenha, te dá mais possibilidades. Gente, mais uma vez, como eu falo demais, o Instagram vai me cortar. Gratidão para vocês aqui no Instagram, que compareceram, que ficaram aqui, participaram da nossa live. Não esquece, a gente vai começar uma maratona de lives a partir de segunda-feira. Então, se vocês quiserem ficar atualizado em relação a isso, dá uma olhadinha, porque a gente vai começar a postar aí o horário das lives.
Gratidão e bom final de semana para todos vocês. Deixa eu só ler aqui o que me perguntaram aqui. A Cris falou gratidão. Eu que agradeço aí pela presença de vocês. Débora, qual é a primeira certificação para quem trabalha com mulheres? Então, o que acontece? Quando a gente fala como trabalha com mulheres, Débora, a gente pensa muito na questão... Primeiro, a gente fala com C+, tá? Porque o trabalho normalmente é de assistência, tá? E depois a gente tem que pensar também qual é o conselho e se tiver realmente um conselho. Porque aqui no Rio, a gente fala, tem muitos projetos que trabalham com mulheres, tá? E aí a gente fala, vai num lugar, vai no outro, e a gente confere se tem ou não uma certificação. Mas normalmente as pessoas pegam só o C+. E aí vai fazendo o trabalho, e aí uma outra organização que trabalha com mulheres te dá um certificado, assim, mas não é um certificado amplo. Mas assim, a gente pode estar organizando e falar também certinho. E aí é só você falar também da onde é seu estado, né? Que eu sei que em São Paulo tem uma entidade que te dá mesmo uma certificação. Aqui no Rio eu não sei muito bem qual é, mas a gente pode se organizar e ver essas questões. Como eu disse, a gente vai estar trazendo algumas coisas, mas é legal você falar sobre isso, que a gente também coloca aqui essa questão de quais são as certificações direcionadas para mulheres, qual é a certificação direcionada para o público que trabalha com pessoas com deficiência, esse tipo de coisa, que tem muita gente que pergunta também. Então, a gente vai trazer isso aqui para vocês também, tá? Miga, estou em Belfort Roxo, Nova Iguaçu. Show, show, legal, Débora. Vou dar uma olhadinha. E também, se você perguntar lá no Instagram, e falar, Débora, não esquece sobre isso aqui, é legal que aí fica num bairro certinho, aí eu te falo certinho, tá bom? Então, gente, gratidão pela presença de todos vocês aqui. Mais uma vez, fica de olho aí nas nossas redes sociais, compartilhem, divulguem, que a gente vai começar a nossa maratona com várias lives. E mais uma vez, eu vou botar um postzinho lá, só para lembrar assim, ó, galera, fala aqui o conteúdo que vocês querem fazer, que aí a gente começa a botar uns conteúdos legais para vocês também, nesse período aí de maratona, live, final de ano. Tá bom, gente? Gratidão, bom final de semana para todos vocês, apesar de ser quinta-feira, mas já vou dando, porque vocês não vão me ver ao vivo, mas... Então, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. E segunda-feira, pode esperar aí que vocês vão ter um sufocamento aí de Débora na vida de vocês. Gratidão, bom final de semana e até segunda. Tchau, tchau, gente.